Olá, esse é o seu programa Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, e hoje a gente tem conosco aqui novamente o Dr. Igor Chiminasio, médico ginecologista, e nós vamos conversar sobre HPV, a infecção, tratamento e também sobre a questão da vacina do HPV, mas isso após os comerciais. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminasio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminasio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltamos então com o seu programa Atual Saúde. Doutor Igor, muito grato da sua participação novamente aqui. E nos fale então sobre o HPV, o que é, quais são os sinais, como é que, se alguém tem, como é que vai saber? Bem, Ricardo, essa é uma doença bastante importante, né? Tem uma grande importância para nós, na nossa população, na nossa comunidade, nos pacientes que nós atendemos, porque é uma infecção por um vírus chamado vírus do HPV, ou papiloma vírus humano. E ele é um vírus de transmissão sexual. Ele é um vírus que é transmitido basicamente, que nós vemos diariamente na rotina, na clínica, no nosso consultório, a transmissão desse vírus através da relação sexual. Então as pessoas adquirem através do contato sexual desprotegido, tanto na região da genitália quanto na região externa, próximo do genital. Então é um vírus de muito fácil transmissão, é um vírus que está mais ou menos, acredita-se, 80% de toda a população no mundo todo. Então é um vírus extremamente prevalente, extremamente transmissível e que existem, na verdade, mais de 300 tipos conhecidos e a maioria deles de transmissão sexual. Existem alguns até que não são de transmissão sexual, mas que não têm grande importância para nós na medicina. Os que têm importância real e que causam a doença e que têm uma importância assim, de preocupação estão relacionados à transmissão sexual. Eu entendo. E os sinais? Quais são os sinais que se apresentam?
Na maioria das vezes, ele é assintomático. O grande problema dele é que ele não apresenta muitos sinais, ou apresenta poucos sinais. Os principais e os visíveis são a formação de verrugas na região genital, tanto no homem quanto na mulher, mas basicamente na mulher. O homem, muitas vezes, ele é pouco sintomático, ele apresenta pequenas lesões que são pouco visíveis e que o homem, muitas vezes, não dá muita atenção, não dá muita bola. A mulher, que é a paciente, a pessoa que sofre um pouco mais, porque ela vai, no caso do surgimento das verrugas, apresentar com uma maior facilidade essas lesões. São pequenas verrugas, geralmente brancas, que surgem na região geralmente externa da vagina, na entrada do órgão genital feminino. E essas verrugas geralmente não causam dor, não causam coceira, não causam nenhum tipo de irritação. Elas surgem geralmente inicialmente com uma e vão aumentando ao redor daquela e tem a própria transmissão no próprio local, então elas podem surgir com uma facilidade grande. Importante lembrar que assim que o paciente perceber, a mulher perceber algum tipo de lesão como essa, ela deve procurar o ginecologista o mais rápido possível para tratar, para realizar o tratamento e conversar sobre isso e tentar se prevenir em relação às consequências do HPV, que nós vamos falar mais adiante. Muito bem. Então, aquela prevenção que as mulheres fazem com o seu preventivo e tudo mais, tem a ver com isso? Tem tudo a ver, e esse é o ponto mais importante quando nós falamos do HPV. O HPV existem vários tipos, como eu falei, mais de 300 tipos, mas 4 tipos especificamente é o que mais acometem as pessoas. E 2 desses 4 tipos são chamados oncogênicos, ou seja, causadores de câncer, e principalmente o câncer do colo do útero. Então, o surgimento do câncer do colo do útero está diretamente relacionado com a presença do HPV. O HPV é uma condição obrigatória para a mulher desenvolver o câncer do colo do útero. E para que os ouvintes entendam, o colo do útero é a região do útero que está para dentro da vagina, é a parte do útero que está exposta, quase que para a região externa do corpo da mulher. E é uma região muito delicada e que o HPV gosta de ficar. O HPV oncogênico, esse que está associado ao surgimento do câncer, gosta dessa região do colo do útero, que é uma região de transição da parte de dentro e da parte de fora do colo. E ali ele fica vivendo e alterando as células. Ele vive, na verdade, no DNA da célula. Ele precisa do DNA da célula para viver. E ele começa a alterar o DNA da célula, causando inicialmente o que nós chamamos de displasia e posteriormente uma neoplasia. E aí a grande importância de se fazer o preventivo, porque neste exame nós fazemos um raspado dessas células, nós, no consultório passamos uma pequena escovinha que retira algumas células do colo do útero, enviamos para um médico patologista que vai analisar essas células e vai dizer se o DNA dessas células está tendo alguma alteração ou não e qual é o grau. E através dessa forma nós encontramos mulheres com displasias cervicais ou displasias do colo que podem ser tratadas e curadas muito tempo antes de se ter um câncer do colo do útero. Essas displasias nós chamamos de NIC, o NIC 1, o NIC 2 e o NIC 3, e a partir do NIC 3 nós temos o câncer. Então são alterações celulares que são capazes de serem encontradas num exame simples, que é o exame preventivo, que por isso tem esse nome preventivo, para que nós encontremos essas alterações muito antes de que ela vire um câncer, e ela pode nesse momento ser tratada de forma 100%. Nós podemos curar a paciente através desse tratamento, retirando essas lesões e depois tratando também o vírus, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Doutor Igor, essas alterações do colo do útero que são procuradas no exame preventivo das mulheres, ele tem algum sintoma? Se apresenta de alguma maneira para a mulher prestar atenção, examinar, enfim? Infelizmente, estas alterações, diferente das alterações das verrugas causadas pelos HPVs, que são mais brandos, as lesões do HPV oncogênico, do HPV ruim, elas infelizmente não causam nenhum sintoma. Eles só vão causar sintomas realmente se a mulher tiver lesões um pouco mais avançadas, causando já tumorações no colo do útero, levando a ter sangramento, por exemplo, durante as relações sexuais, dor na relação e eventualmente o surgimento de um tumor maior com sintomas locais.
mas não são sintomáticas, e o grande problema está nisso. Se a mulher acredita que está tudo bem porque não está sentindo nada, ela pode muitas vezes se surpreender muito tarde e descobrir muito tarde. Então a importância de se fazer o exame preventivo é realizá-lo anualmente, ele ser seriado, a necessidade de se fazer com uma certa repetição. Não pode ser feito uma vez agora e daqui 2, 3 anos. Tem que ser exatamente com 1 ano, e se eventualmente surgir uma pequena alteração, repeti-lo em intervalos menores. Existe algum hábito, algum comportamento além do sexo sem proteção que favorece o crescimento do HPV? Não, o HPV não é transmissível a princípio através de formas assim de contato simples, como vaso sanitário, banheiro, uso de toalhas, uso de outras formas de contato, né, que não sejam sexual. Acredita-se que o hábito de higiene adequado, não compartilhamento de roupas íntimas, seja importante. Mas em banheiros públicos, por exemplo, não existe essa transmissão, ou muito menos um aperto de mão, um abraço, não existe essa forma de transmissão. Basicamente tem que haver o contato íntimo para haver a transmissão, e tem que ter lesões ativas. Porque, como eu falei, o grande problema, na verdade, está mais no homem, né? O homem ele é muito pouco sintomático, ele não aparece sintoma. O sintoma nele geralmente é por condilomas, que nós chamamos essas verrugas, por ter condilomas planos, que são condilomas que são pouco visíveis e que eles transmitem para as mulheres. Então o homem hoje é considerado, em relação ao HPV, o vetor de transmissão. Entendo. E os homens, o que eles devem fazer então para procurar isso? Se a parceira apresentar algum sintoma, eles devem procurar o urologista, o médico urologista, o mais breve possível, para um exame detalhado, verificação se existe a possibilidade de algum condiloma plano. E os homens também hoje são indicados a receber a vacina do HPV, que nós vamos também conversar um pouquinho sobre ela. Interessante. Então vamos fazer um breve intervalo, na sequência vamos voltar com o tratamento do HPV. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna, Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Esse é o seu programa Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer e hoje a gente tem conosco aqui o Dr. Igor, médico ginecologista, e o nosso assunto é HPV. A gente via no primeiro bloco a importância do HPV justamente que é possível fazer a prevenção,
né, doutor Igor? Então, para o pessoal em casa, para as mulheres que estão de parabéns, porque elas se cuidam muito mais do que os homens, e aí a gente tem que mesmo copiar isso delas. É importante que a gente busque ativamente fazer a prevenção dos problemas de saúde, né? Então, por que é tão importante as mulheres fazerem o preventivo relacionado com o HPV? A importância de se fazer o preventivo, como eu já falei no primeiro bloco e gosto de reforçar isso, o HPV é um vírus na mulher. O HPV, muitas vezes, ele não demonstra sintoma. Na maioria das vezes, ele não demonstra sintoma. Então, nós temos o HPV que causa verrugas, que é visível, mas esse ele não tem um poder de causar grandes problemas na mulher. Ele pode até afetar, muitas vezes, o colo do útero, mas ele não é esse HPV que tem uma importância muito grande na questão oncológica, no surgimento do câncer do colo do útero. A verruga mesmo ali da parte da vagina, então seria ela é totalmente benigna. E seria mais a questão estética, então? Justamente a questão estética, higiênica, é desagradável, o paciente não gosta de ter aquela lesão, é altamente transmissível aquela lesão, então afeta a sexualidade dela, dificuldade com o parceiro, e tem a questão realmente estética, que existe a necessidade daí de tratar a verruga em si. Mas não vai haver grande consequência dela ter aquele HPV. O grande problema é que se ela adquiriu aquele, ela tem uma chance muito grande também de ter adquirido o HPV oncogênico. Muitas vezes eles estão juntos, a pessoa muitas vezes tem vários tipos, ela não pega somente um tipo, ela pode adquirir mais do que um tipo do vírus. E a grande importância, como a gente já falou, está no HPV, que é silencioso, que é muito pouco sintomático. E lembrando ainda que ele causa o câncer do colo do útero e ele também causa câncer de reto, câncer da parte proctológica, né, do reto e do ânus, câncer de laringe, de faringe e de boca. Pois é. Da mucosa oral, da faringe e da laringe. Então ele também tem uma importância muito grande em outras partes do corpo. E a prevenção é necessária em relação ao colo do útero, porque não é visível. E é por isso que ela tem que ir ao ginecologista, coletar um exame específico, num local específico do corpo dela, para entender se ela tem o HPV, se o HPV está ali causando algum problema, e eventualmente tratar esse HPV de forma bem correta. Entendo. Existe já alguma correlação em termos de porcentagem? Qual que é a probabilidade de alguém que teve, ou que o parceiro teve câncer por HPV no colo do útero vir a desenvolver em outras regiões do corpo, então de laringe, faringe? Não tem como lhe falar uma porcentagem exata, mas é grande essa probabilidade. Essa probabilidade é grande, e por isso é importante, quando a gente trata lesões do colo do útero, o câncer do colo do útero, o paciente já tem lesões do colo do útero, fazer o tratamento do vírus através da vacina. Pois é. Para que justamente você consiga prevenir o surgimento também em outros locais, que muitas vezes também são pouco sintomáticos, a pessoa vai descobrir depois que já tem uma lesão. O homem também é predisposto, mesmo ele sendo muito pouco sintomático, no futuro, principalmente numa idade bem avançada, ele tendo o HPV oncogênico, de desenvolver o câncer de pênis. Pois é. O câncer de pênis não é pouco prevalente. No Brasil nós temos uma prevalência grande de câncer de pênis, e que leva a uma mutilação muitas vezes do homem, e que é importante prevenir. Entendo. Eu lembro na minha época de faculdade, isso faz tipo 2 anos atrás, que tinha uma correlação de câncer de boca e laringe, faringe com álcool e tabaco. Exatamente. Porém, nos dias de hoje, isso já, as pessoas estão fumando menos, né? Graças a Deus, e as informações e a prevenção que se faz, boicotando a disponibilidade do espaço para o fumante, mas tem esse aumento do câncer de boca, laringe e faringe em decorrência do HPV. Então, é interessante para todos os homens receberem vacina? Interessante para todos os homens, tanto que hoje é considerada a vacina em países desenvolvidos, né, onde a vacina foi lançada, onde a vacina foi criada, onde se pesquisa bastante a vacina ainda, é recomendado a vacinação dos meninos e não das meninas, porque o menino ele é o vetor, o homem vai ser o vetor de transmissão do vírus. Tanto que hoje ela é liberada para homens e mulheres. Sim. No nosso país já é uma grande vitória, nós temos a vacina para as meninas, mas
seria interessante também vacinar os homens. Seria extremamente Quando importante. tu diz os homens, de que idade a que idade? O ideal seria vacinar com 11 a 12 anos. Vacinar na adolescência. E a intenção da vacinação, nós vamos falar sobre ela, é fazer a prevenção no início, lá antes da vida sexual ser iniciada, para que a pessoa receba a proteção antes de ter o contato com o vírus. E os adultos? Os adultos podem tomar em qualquer idade. Os adultos, em geral, têm recebido a vacina mais em casos de já ter tido contato com o vírus. Então, mulheres que têm, casais, na verdade, que têm o sinal do HPV, que desenvolvem o HPV ou lesões precursoras do câncer, esses casais estão sendo recomendados a fazer a vacina, sem nenhum problema, sem nenhum perigo. Sensacional. A gente tem visto na mídia, Igor, que tem algum questionamento sobre a segurança da vacina para as crianças, e sempre tem aquela teoria de conspiração que possa estarem fazendo, o pessoal vai estar fazendo experiência com um país de terceiro mundo, né? Se não é na África, é no Brasil, esses laboratórios muito maldosos que vão usar da nossa população. O que tem de evidência científica disso? Muito importante a gente falar sobre isso, porque está na mídia, né? Nos últimos dias, no último mês, a gente ouviu falar muito sobre isso. Então é assim, a vacina, nós chamamos de vacina quadrivalente, ela pega 4 tipos do vírus, 2 tipos oncogênicos e 2 que causam maior parte das vezes as verrugas. E existe uma reação cruzada com outros vírus também, outros tipos do vírus. Então ela pega bem forte esses 4 vírus e de forma cruzada outros tipos do vírus. Essa vacina ela foi muito estudada. Essa vacina ela foi estudada no mundo todo, foi feito um estudo multicêntrico dessa vacina há mais ou menos uns 10 anos. Foi mais ou menos quando eu estava fazendo a minha residência médica. Eu até fiz a minha residência no Hospital de Clínicas em Curitiba, que também era um centro de pesquisa da vacina. Sim. Então eu acompanhei durante esse tempo, nessa época, o surgimento da vacina. E a vacina foi muito estudada em milhões de pessoas no mundo todo. Ou seja, em várias populações diferentes, em primeiro mundo, terceiro mundo, em populações diversas, e muito estudada. E ela só foi liberada para uso em humanos, para uso, até pesquisa em humanas, sabendo da segurança dela. Sim. Como todos os medicamentos, na verdade, né? E ela só foi liberada porque realmente tinha segurança. E jamais, durante os estudos, algum paciente demonstrou sintomas como esses que foram veiculados há pouco tempo na mídia brasileira, que foram pacientes que relataram fraqueza muscular, alterações neurológicas com perda de força, dificuldade de caminhar, uma suspeita de uma paralisia das pernas, que na verdade, ao ser investigado pelo próprio laboratório, pelos órgãos competentes como a Anvisa, pelo CDC, que é a Anvisa norte-americana, que praticamente controla tudo isso no mundo todo, e foi amplamente investigado nesses últimos dias, e se observou que não havia nenhuma relação com a vacina e não era nenhuma reação prevista já na bula da vacina. Ou seja, dos estudos que haviam sido feitos, nenhum paciente até o momento apresentava esses sintomas. E se percebeu que a vacina, que esses sintomas que estavam sendo apresentados não eram por conta da vacina, mas eram sintomas psicológicos que os pacientes estavam desenvolvendo, são adolescentes que estão recebendo a vacina, que de alguma forma se afetaram com a tomada e com algum boato eventual que tenha surgido, né, nas mídias sociais e tal, e acabaram tendo esses sintomas que foram passageiros, já passaram, estão todos bem. Não existe nenhum relato. Então, o próprio Ministério da Saúde lançou um comunicado sobre isso na semana passada, semana retrasada, reafirmando a segurança da vacina, e eu tenho certeza que ela é segura, extremamente segura. E assim, a grande importância dela, a gente falar sobre isso, porque a partir do ano passado ela começou a ser fornecida pelo Ministério da Saúde para meninas, exclusivamente meninas de 11 e 12 anos. 11 e 12 anos. 11 e 12 anos. Essa vacinação começou a ser feita nas escolas, e se observou, infelizmente, uma certa recusa das mães, dos pais, por se falar assim, vai fazer a vacina contra um vírus que causa verrugas, que causa lesões do colo,
as pessoas têm a impressão, têm muito medo de tomar a vacina e desenvolver a doença. Pois é. Mas isso não é verdade. As pessoas, quando recebem a vacina, não estão recebendo o vírus. Essa vacina ela é feita através de uma proteína do vírus, parecida com o vírus. Ela é desenvolvida de outra forma. Não é o vírus, né? Não é o vírus de forma alguma. É um sinalizador que nós chamamos. Que é uma o corpo proteína. vai reconhecer aquilo, né? Aquilo achando que é o vírus, mas não é o vírus. Sim. Assim ocorre com a hepatite B, por exemplo, a vacina da hepatite B e muitas outras vacinas. Então a pessoa recebe uma proteína que não é o vírus de forma alguma, não vai desenvolver a doença de maneira alguma recebendo a vacina. Isso me faz lembrar coisas do século XIX, quando no Rio de Janeiro o pessoal não queria ser vacinado contra a febre amarela. Exatamente. Né? É um absurdo isso. Né? E é mais ou menos isso que nós vemos. Isso reflete apenas uma insegurança e uma certa ignorância da população. Mas a nossa função justamente é esclarecer isso, deixar bem claro. É seguro para os pais dar a vacina para as meninas de 11 e 12 anos e o governo está dando, é uma vacina cara que o governo está dando, né? E isso nós temos que realmente reconhecer que o governo acertou em dar. Como eu já falei, seria interessante também vacinar os meninos. Claro. Os estudos mostram isso, em países desenvolvidos já está ocorrendo isso. E os meninos também? Aos 11 e 12 anos? Aos 11 e 12 anos, essa é a idade ideal. A partir dos 9 anos eles podem ser vacinados. Então a mãe, o pai que tem filhos a partir de 9 anos podem vacinar com segurança, meninos e meninas. Essa vacina também é disponível na rede privada, existe em Pato Branco disponível, também podem procurar para fazer, não precisa aguardar, se houver possibilidade, não aguardar o governo fornecer. Então, doutor, para repetir e deixar bem informado o pessoal em casa, os adultos, quem que pode ou quem que deve ser vacinado? Qualquer pessoa pode ser vacinada, em qualquer idade. Até um certo tempo atrás, alguns anos atrás, a vacina tinha sido liberada no Brasil para até 29 anos de idade, mulheres até 29 anos de idade. Depois foi liberado para homens também até os 29 anos de idade. E aí os estudos posteriores mostraram que a vacina era segura em qualquer faixa etária. Então pode ser dada em qualquer faixa etária. Porque nós vemos mulheres com 40, 50 anos apresentando ainda lesões do HPV. E podem se receber vacina em qualquer faixa etária, se quiser fazer como forma de prevenção global, pode fazer de forma segura. Mas como ainda é uma vacina um pouco cara, nós temos utilizado ela, indicado ela mais para pacientes que já têm lesão. Então o paciente faz o exame preventivo, o preventivo veio alterado. A sequência que nós fazemos do tratamento do colo do útero é a realização de uma colposcopia, que é a visualização do colo por um microscópio. Encontramos onde o HPV está, fazemos uma pequena biópsia, retiramos a biópsia. Isso é muito diferente, é importante falar de uma cauterização, não se deve mais fazer cauterização do colo, só em casos muito específicos. Mas se falar de fazer cauterização, tem que ser feita uma biópsia, uma retirada da lesão do colo do útero, encontrar onde o HPV está, e se ele tiver ali e for muito grande ou o grau for mais extenso, por exemplo, um NIC2, um NIC3, é necessário a retirada de um pequeno pedaço, uma microcirurgia do colo para a retirada dessa lesão. Então nós tratamos cirurgicamente, nós tratamos com a retirada das lesões, mas daí nós tratamos também o vírus, que é o causador, para que essa pessoa não venha a desenvolver depois uma nova lesão. A lesão que ela tem, a gente já tratou, a gente já retirou, fez a retirada completa. Mas aí a gente vai utilizar a vacina para prevenir a formação de uma nova lesão. Uma pergunta muito importante é assim, a vacina mata o vírus? Pois é. Não, a vacina não mata o vírus. Já existem alguns relatos, né, de se ter desaparecido o vírus do corpo da pessoa. Mas só que já se sabe que não é um desaparecimento. O corpo cria uma defesa que sozinho ele não consegue, que a vacina vai ensinar o corpo a criar uma defesa que vai deixar o vírus quieto. Vai fazer o vírus entrar num processo que ele não vai gerar mais problemas. Então ele cria uma defesa extremamente potente que sozinho o nosso corpo não consegue. Nosso sistema imunológico, somente em contato com o vírus, ele não consegue desenvolver essa defesa e que a vacina vai ensiná-lo como se defender. E o vírus vai ficar quieto, assim como é a vacina, por exemplo, para o herpes zoster, vacina para outras doenças em que o vírus não desaparece, ele fica apenas recluso, ele fica quieto, a ponto de não causar mais problemas para a pessoa. Doutor Igor, grato pelo sua presença hoje aqui, parabéns pela explanação, grato a vocês também pela sua atenção e a Deus pela possibilidade da gente fazer o programa, e até a próxima.